A chuva batia no vidro, dissolvendo o reflexo de uma mesa perfeita, taças alinhadas, risadas ensaiadas. Miguel falava sobre negócios quando o telefone fixo tocou, um som que parecia vir de outro tempo. Ninguém usa mais telefone de fio. Mas ali, ele estava, vibrando como um coração esquecido. Ele atendeu. Do outro lado, silêncio. Então, uma voz rouca, fria. Você ainda dorme tranquilo, Miguel. A sala congelou. O som da chuva virou ruído branco. Ele tentou responder, mas a ligação caiu. Olhou ao redor. Helena o observava, confusa. Miguel sorriu. Um sorriso que não chegou aos olhos. No visor, apenas um número sem origem. Mas quem ainda sabia? Por que agora? E o que aquela voz queria reabrir? Um caso esquecido? Ou uma culpa que nunca morreu? Miguel subiu para o escritório tentando convencer a si mesmo de que era apenas uma brincadeira cruel, mas algo o fazia parar diante da estante a caixa de fitas antigas, empoeirada, escondida atrás de livros de direito. Ele sentiu o peso da memória antes mesmo de tocar. A fita no topo estava marcada com um nome. Lívia, 1995. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. O telefone no andar de baixo tocou novamente. Helena apareceu na porta, hesitante. Perguntou o que havia de errado, mas Miguel apenas sorriu e disse que era um trote. O silêncio entre eles se tornou mais pesado que a chuva lá fora. Ela notou a fita na mão dele, mas não perguntou. Quando saiu, Miguel colocou a fita no gravador antigo, respirou fundo e apertou play. A voz na fita era fraca, quase um sussurro. Se algo acontecer comigo, procure a Praia do Farol. A verdade está enterrada lá. Miguel tirou os fones de ouvido, ofegante. Aquilo era impossível. Ele mesmo destruíra aquela gravação há décadas. E, no entanto, ali estava ela, viva na fita, pedindo para ser ouvida de novo. O telefone tocou mais uma vez. Miguel atendeu antes do segundo toque. Do outro lado, a mesma voz. Calma, quase serena, você ainda guarda o colar dela. O som do mar veio junto com as palavras. Miguel deixou o telefone cair. O gravador continuava girando. Na manhã seguinte, Miguel acordou antes do sol. A casa parecia respirar de forma estranha. Um estalar no assoalho, um eco distante vindo da cozinha. Desceu as escadas em silêncio e viu o telefone fora do gancho. Tentou rir de si mesmo. Mas, quando o recolocou no lugar, algo diferente chamou sua atenção. O aparelho estava úmido, como se tivesse sido mergulhado em água do mar. O cheiro de sal era inconfundível. Miguel dirigiu até o escritório mais cedo que o habitual. No caminho, o rádio falhava, alternando entre estática e vozes antigas, como se uma transmissão perdida se infiltrasse nas frequências. Ele desligou o aparelho, mas o som continuou, vindo de dentro do carro. Por um instante, jurou ouvir o nome Lívia misturado à chuva. No escritório, tudo parecia normal. Colegas o cumprimentavam com a mesma cordialidade mecânica de sempre. Mas havia algo sobre o novo policial no saguão. Um olhar que durou tempo demais. Rafael Montalbán. O sobrenome o atingiu como um soco. O mesmo da garota desaparecida. Quando o rapaz se aproximou, o coração de Miguel quase parou. Rafael se apresentou de forma cortês, mas cada palavra parecia carregada de segundas intenções. Disse estar reabrindo o caso Montalbán. Miguel manteve o sorriso profissional enquanto o suor descia lentamente pela nuca. Quando Rafael foi embora, ele notou algo em cima da mesa. Uma fita cassete idêntica à da noite anterior. Nenhum bilhete, nenhuma explicação. Ao chegar em casa, Miguel percebeu que alguém havia mexido em seu escritório. As gavetas estavam ligeiramente abertas e o gravador fora do lugar. Ligou a luz e viu a janela entreaberta, o vento trazendo cheiro de maresia.
No chão, uma marca úmida em forma de pegada. Pequena, feminina, ponto. A chuva havia parado, mas ele sentiu que o temporal apenas começava, ponto. O som do mar parecia mais alto naquela manhã. Ponto. Miguel lia o jornal quando viu a manchete. Polícia reabre caso Montalbán. Novas provas surgem após 30 anos. As letras pareciam pulsar na página, como se sangrassem. Oncos Cargris. A foto de Lívia sorrindo o encarava congelada no tempo. Helena entrou na sala com café nas mãos e parou ao ver a notícia. Miguel dobrou o jornal, evitando o olhar dela. Lá fora, uma sirene soou. Longa, distante, mas assustadoramente familiar. Na delegacia de Porto Azul, Rafael observava o mural de fotos antigas. No centro, o rosto de Lívia. Em volta, documentos amarelados e fotos borradas da Praia do Farol. Ele passou os dedos sobre a imagem, prometendo em silêncio descobrir o que ninguém tivera coragem de contar. Ao fundo, um colega entrou e disse: "Sabe quem era o último a vê-la viva?" Miguel Duarte. Miguel tentou se concentrar no trabalho, mas o som do telefone fixo ecoava em sua mente. À tarde, recebeu a visita de Rafael. O policial entrou com voz firme e olhar frio. Disse que precisava de apenas alguns minutos para fazer perguntas de rotina. Miguel o convidou para sentar, mas o ar entre eles parecia feito de vidro. Qualquer palavra errada poderia quebrar tudo. Rafael começou devagar, perguntando sobre o passado, sobre a amizade com Lívia, sobre a última vez que a viu. Miguel respondeu com frases medidas, mas o som da chuva no vidro parecia marcar cada mentira. Quando Rafael se levantou, deixou sobre a mesa uma foto antiga. Miguel e Lívia juntos, sorrindo. "Reconhece?" perguntou. Miguel assentiu, tentando manter o rosto firme. Mas algo naquela foto estava diferente. Quando Rafael saiu, Miguel observou a foto mais de perto. Um detalhe que nunca estivera ali antes chamava a atenção: uma sombra, atrás deles, perto das rochas do farol. Alguém observava. O som do vento pareceu sussurrar o nome dela outra vez. Então, o telefone tocou. A mesma voz, suave, quase doce. "Ele sabe agora, Miguel." O jogo começou. O som da fita número 2 encheu o escritório. A voz de Lívia era mais clara, quase viva. "Você prometeu que contaria a verdade, Miguel." Ele fechou os olhos, e de repente estava de volta àquela noite. O vento soprava do mar, e o farol girava lentamente, lançando feixes de luz sobre os dois. Ela segurava algo nas mãos. O colar, que ele nunca mais viu. De volta ao presente, Miguel tentou convencer-se de que as lembranças estavam distorcidas. Mas quando abriu a gaveta, encontrou o mesmo colar, seco, limpo e reluzindo como se tivesse sido deixado ali há minutos. Helena entrou no cômodo e o encontrou imóvel, olhando para o objeto. "Onde você conseguiu isso?" ela perguntou. Ele não respondeu. Enquanto isso, Rafael revisava os relatórios antigos. As datas, os horários, as declarações, tudo parecia encaixar, exceto um detalhe: Miguel nunca fora oficialmente interrogado em 1995. Ele ligou para a Central pedindo acesso aos arquivos originais. Quando a pasta chegou, havia uma foto anexada. Uma que não existia no processo original. Nela, Miguel e Lívia estavam juntos, de mãos dadas. À noite, Miguel ouviu novamente o telefone tocar. Desta vez, ele deixou tocar. No silêncio entre os toques, sentiu algo diferente, uma presença, como se alguém o observasse do corredor. Levantou-se lentamente e viu a sombra projetada na parede. Feminina e móvel. Quando acendeu a luz, não havia ninguém. Mas o colar em sua mão agora estava quente. Rafael chegou à casa de Miguel na manhã seguinte. Disse que precisava conversar sobre novas evidências. Helena observava de longe,
inquieta. Miguel abriu a porta e, por um instante, encarou o policial como quem vê um fantasma. Rafael estendeu uma fotografia e perguntou: por que ela estava usando seu casaco na noite em que desapareceu? Helena esperou Miguel sair para o escritório. A tensão dos últimos dias a deixara em alerta. Abriu a porta do escritório dele com cuidado e começou a procurar respostas. Atrás de uma prateleira, um leve som metálico chamou sua atenção. Moveu os livros e encontrou um cofre embutido na parede. O código estava parcialmente apagado, mas ela sabia. Miguel sempre usava datas. Respirou fundo e começou a digitar. O cofre se abriu com um estalo seco. Dentro, fotos antigas, uma corrente quebrada e uma caixa de madeira escura. Helena abriu a tampa e viu dezenas de negativos fotográficos. Entre eles, uma imagem de Miguel e Lívia. No farol, à noite, o olhar dele fixo nela. No verso da foto, uma frase rabiscada. Ela sabia demais. Quando Miguel chegou em casa, encontrou Helena sentada na sala, a caixa sobre o colo. Ela não disse uma palavra. Apenas levantou o olhar e perguntou: o que você fez com ela? O silêncio que se seguiu pareceu durar uma vida inteira. Miguel tentou explicar, mas as palavras se dissolviam. Helena se levantou, deixando a caixa cair. As fotos espalharam-se como fragmentos de um espelho quebrado. Helena saiu de casa chorando, levando apenas a foto com a inscrição. Miguel ficou parado encarando o reflexo na janela. Por um instante pensou ver Lívia ao seu lado. A mesma expressão de 30 anos atrás. A mesma pergunta muda. O vidro da janela trincou. Uma linha fina que se espalhou como uma veia. Ele sentiu o espelho da sua vida se partir de vez. Horas depois, o telefone tocou novamente. A voz agora era calma, quase paternal. Volte ao farol, Miguel. É lá que tudo começou. E é lá que termina. Ele desligou, sem responder. Mas no fundo sabia. Não havia mais escolha. Pegou o casaco, saiu na chuva e partiu em direção ao farol de Porto Azul, onde a verdade o aguardava como uma sentença. O farol de Porto Azul erguia-se entre a névoa como um monumento de arrependimento. Miguel estacionou o carro e ouviu o mar rugir lá embaixo. O vento cortava como lâminas, mas ele continuou subindo os degraus, passo após passo. Cada eco soava como uma lembrança. Quando chegou ao topo, o ar parecia pesado demais para respirar. O telefone tocou dentro de seu casaco. A voz estava de volta. Ela está aqui, Miguel. Lá dentro. O farol parecia um santuário abandonado. O som do vento misturava-se ao tilintar de correntes antigas. No centro do chão, uma velha cadeira de ferro e, sobre ela, uma fita cassete. Número 3. Miguel a pegou com mãos trêmulas e a colocou num gravador enferrujado. Quando a fita começou a rodar, a voz de Lívia encheu o espaço, suave, triste. Você prometeu me proteger e me apagou. Ele começou a lembrar. A discussão. As palavras cortadas pelo vento. O som do colar caindo nas pedras. Lívia correndo em direção ao penhasco. Ele tentando segurá-la, mas o braço escapou, o corpo desaparecendo no escuro. O silêncio depois. Miguel caiu de joelhos, engasgado com o peso da lembrança. Não foi um acidente, murmurou a voz ao telefone, surgindo outra vez. Você escolheu calar. Miguel caiu sentado no chão do farol, os olhos marejados. Quem é você? Perguntou para o vazio. A resposta veio com um timbre que o congelou. Eu estava lá. Do alto da escada, uma sombra desceu. Rafael. A voz vinha dele. Meu pai amava Lívia. Você atirou de nós. Miguel levantou-se devagar, encarando o homem que o fitava com os olhos cheios de dor e vingança. Rafael aproximou-se, com um gravador na mão. Ela não caiu sozinha, não é? Disse. Miguel não respondeu. Apenas fechou os olhos. Eu tentei salvá-la.
murmurou. E depois menti, porque ninguém acreditaria em mim. Rafael parou diante dele, respirando fundo. Então diga a verdade agora. Miguel levantou o olhar, a voz quase um sussurro. Eu amei sua tia e a perdi. Mas não fui eu quem a empurrou. O vento no farol parecia uivar nomes. Miguel e Rafael se encaravam, presos entre o passado e a maré que subia. Rafael segurava o gravador, o dedo tremendo sobre o botão de play. Então, a fita começou. A voz de Lívia soou pela última vez. A verdade é que não há inocentes, só silêncios. Rafael deixou o aparelho cair. Miguel deu um passo à frente. Ponto com a da frente. Agora você sabe, disse com calma. Rafael olhou para ele, o rosto dividido entre ódio e compaixão. Você deixou ela morrer. Miguel assentiu lentamente. Sim, pontuou. E paguei todos esses anos por isso. O som do mar subia como um coro distante. Rafael deu as costas, respirou fundo e disse: Então, que o mar lave o que restou. Saiu sem olhar para trás. Miguel ficou só com o som da fita girando. Até que o gravador parou. Ponto. Miguel caminhou até a beira do penhasco. O mar estava calmo pela primeira vez em décadas. Tirou do bolso o colar de Lívia e o segurou contra o vento. Desculpe, murmurou. Antes de lançá-lo ao vazio, o colar girou no ar até desaparecer na espuma. Pela primeira vez, Miguel sentiu o peso da confissão dar lugar a um estranho alívio. Ao retornar para casa, Miguel encontrou o telefone tocando mais uma vez. O mesmo som antigo, insistente. Atendeu sem hesitar. Silêncio. Depois a voz, agora serena, distante, ela já sabe. As lágrimas vieram sem que ele percebesse. Do outro lado, apenas o som do mar. Miguel colocou o telefone de volta no gancho e ficou ali, olhando o horizonte. Pela janela, o sol nascia sobre Porto Azul, dissolvendo o nevoeiro. Lá fora, o som das ondas parecia mais brando, quase um sussurro de perdão. Ele fechou os olhos e sorriu pela primeira vez em 30 anos. O mar guardava seus segredos. E, enfim, Miguel podia descansar.